Meu nome é Aldo Eusébio, do Manual do Conhecimento, Trabalhos Técnicos Creighton Dillis. Hoje nós iremos homenagear ao mestre Manuel Eusébio, meu avô, mestre de marcenaria, carpintaria e também trabalhava com envernizamento de muitas peças. E eu quero agradecer pelo que aprendi com ele. Não está mais aqui entre nós, mas os seus ensinamentos estão comigo. Na época, o meu avô, ele e minha avó me ensinaram muitas coisas. Eu morava bem próximo da casa deles. Na época, meu primeiro ensinamento foi que todas as tardes, no cair da tarde, meu avô sentava-se no terraço com a minha avó. E um dos primeiros ensinamentos foi tirar os sapatos dos pés para entrar em casa e colocar os pés após o banho, né? Quando eles tomavam banho, ele ia para o terraço ali, descansava um pouquinho e colocava os pés na terra para descarregar as energias negativas adquiridas durante o dia. Tais energias negativas, todos nós adquirimos durante o dia, porém eles descarregavam essas energias para que a paz reinasse na família, né? Que um pai de família, uma mãe de família que descarrega suas energias na terra consegue ter uma melhor harmonia dentro do lar. E depois vinha as teorias e quando ele estava na oficina vinha as práticas. Eu aprendi muito com ele. A sua especialidade era marcenaria, carpintaria e envernizamento. E com isso eu aprendi muito com ele. A técnica que ele tinha do tratamento, como tratar as pessoas, uma das primeiras técnicas. Não se aborrecer com nada. E ali ele me ensinava os pulos do gato, que muita gente talvez não conheça, é o pulo do gato. O pulo do gato é que a onça pediu para o gato que lhe ensinasse tudo. E ele ensinou. Porém, teve um pulo que ele não ensinou. Quando a onça pensou que aprendeu tudo, agora eu vou matar o gato. O gato deu um pulo de costa, caiu em pé e a onça disse: "Esse você não me ensinou". É por isso que chamamos do pulo do gato. É aquele segredo da profissão. Mas hoje nós ensinamos tudo. Porém, o meu avô, ele quando veio de João Pessoa, na Paraíba, para Olinda, e começou a conhecer mais os trabalhos de restauro, ele restaurava igrejas, casarões antigos, e nos casarões antigos ele fazia claraboia, mezanine, fazia também assalpão. Eu vou lhe explicar o que é tudo isso. O claraboia é uma espécie de compartimento debaixo do telhado, né? E ali tinha aquela parte do telhado que suspendia um pouquinho mais para o claridão entrar. Os mezanines eram uma espécie de, podemos dizer assim, um forro que uma pessoa andava em cima ali, aquele pedaço. E tem muitas outras técnicas. Eu posso até explicar para vocês mais tarde, outra oportunidade, dar um exemplo para vocês. As emendas feitas na madeira, chamada mão de amigo, era que em determinados lugares, quando a madeira produzia, não trocávamos tudo.
fazia apenas uma emenda à mão de amigo, que, vou dar um exemplo, era mais ou menos isto. Vendo aqui como era, uma madeira que encaixada uma na outra, não largava mais. Bom, aprendendo as técnicas, foi preciso trabalhar. E para onde eu fui? Patrimônio histórico e cultural. E ali eu comecei a exercer as técnicas que aprendi do mestre Manuel Eusébio. Foi muito bom para mim, porque quanto mais a gente aprende, mais tem coisas para aprender. Vovô, quando veio da Paraíba, ainda teve que aprender muito mais técnicas. E hoje, praticamente, as pessoas não dão valor, não sabem. Marceneiro, carpinteiro, eles trabalham com linha reta, linha curva. Não se trabalha mais hoje. Aquelas técnicas na marcenaria de móveis e na carpintarias de diversos tipos de telhados. Na foto, eu lembro tantos conselhos do meu avô. O mestre Manuel Eusébio prestou grandes serviços na cidade de Olinda. Também trabalhou no patrimônio histórico, cultural de Olinda, artístico e cultural. Ele trabalhou com todos esses tipos de patrimônio que existia na época, patrimônio histórico, cultural, tem até patrimônio que naquela época não tinha. Foi muito bom aprender com o vovô. E outras coisas, outras técnicas, como operações de máquinas, posição de cortar madeira, fibra da madeira, tudo isso aprendi com ele. E ele dizia para mim, quando os trabalhos estiverem difíceis, não se aperreie. Conte de 1 até 10. E às vezes o trabalho estava tão difícil, eu parava, contava de 1 até 10, não correndo, não, devagarzinho. Contava de 1 até 10, as ideias começavam a chegar e os trabalhos eram realizados. A educação que meu avô me deu, e calma, e tratar bem. E até hoje eu tenho esses ensinamentos. Bem, pessoal, a minha homenagem a ele é pelo mestre que ele foi. Hoje não está entre nós, sinto muita falta dele. Hoje nós não temos mais mestres nessa área. Meu avô era inteligente. Ele entendia de planta, de móveis, cobertas. Ele lia planta. Muitos engenheiros daquela época, que depois foi que surgiu os que faziam planta, como os técnicos. Mas antes o próprio engenheiro procurava ele e dizia: mestre, vai dar certo, no papel dá, mas eu queria saber se na madeira vai dar certo. E ele dava a opinião dele. Hoje tem os arquitetos, tem tantas coisas. Naquela época o próprio engenheiro procurava ele para saber se ia dar certo. Tipos de tesoura, se a extensão da madeira ia suportar ou não. Tudo isso iam perguntar para ele. E ele passou para mim qual é a extensão de madeira, qual a qualidade da madeira que ia dar certo. Quando nós íamos trabalhar com escadaria, ele dizia: olha, essa madeira aqui não vai dar, uma única madeira que vai dar é frejó. Por que frejó? Porque frejó
ela tem uma flexibilidade, porém não quebra. Acomodações de solo, ela tinha aquela flexibilidade. Estrutura de grande porte, maçaranduba, segundo diziam os antigos, a maçaranduba, ela tem um óleo dentro dela, é o óleo da maçaranduba, que é 500 anos. Ninguém pôde provar, mas os madeireiros lá de Belém do Pará já falavam isso. A madeira que tem um óleo dentro dela, maçaranduba, que por sinal também é medicinal, pode passar no joelho, nas articulações. E a maçaranduba, uma madeira de qualidade, a original, porque hoje tem até madeiras que imitam maçaranduba. Essa maçaranduba pode até substituir alguns vigamentos, e tinha um arquiteto, um engenheiro também, que colocava as estruturas de maçaranduba, nós fazíamos aquelas vigas, ferrava, encaixava e em cima ele botava, digamos assim, a laje, que naquela época não era laje, né? Era estrutura de estuque. Mas eu cheguei ainda a trabalhar com alguns arquitetos que ele colocava a laje em cima da maçaranduba, principalmente quando íamos trabalhar em área de praia. Meu avô sempre dizia, a área de praia tem que ter certos cuidados, e muita gente está colocando as nervuras e colocando a laje. Com o tempo, a maresia vai enferrujar. Hoje nós sabemos que tem certos prédios que duram determinado tempo, principalmente os que são de área marítima. E nós trabalhávamos com aquelas construções antigas que não tinha laje. Toda a estrutura era feita em cima da madeira. Porém, toda madeira tem a sua utilidade. Quando nós íamos trabalhar nos púlpitos de igrejas, as igrejas católicas, nós usávamos cedro, o cedro do Líbano. É um cedro milenar. Pouca gente conhece o cedro do Líbano. Talvez nós não temos mais hoje. Esse tipo de cedro foi proibido o corte da madeira. Mas o cedro do Líbano era uma madeira tão boa para trabalhar, a ferramenta cortava tão bem. Já a maçaranduba, ela é o tipo de madeira especial para coberta, é uma madeira muito dura, difícil de serrar. Cada um tem o seu lugar de atuação. E isso meu avô me ensinou. Quando era escadaria, nós usávamos frejó. Na época, uma das madeiras muito utilizada também era o pinho. Extinção, não tem mais pinho. Porque nós temos o pinus, o pinho acabou-se. A praíba era usada para fazer tamancos. Se alguém conhece alguns tamancos, a madeira é praíba. Também utilizada em ataúdes, porque é uma madeira que é muito leve e dura pouco. Por isso era usada para esse determinado serviço. E o mestre Manuel Eusébio me passou todas essas dicas. E hoje eu ensino para muitas pessoas, para quem querem aprender, porque as pessoas hoje não querem aprender. Porém, a tecnologia avançou de tal forma que muitos partem para outros trabalhos que lhe rendam melhor. Na área de marcenaria, eram móveis feitos com madeira de qualidade que cortasse bem.
Já a carpintaria trabalhavam mais com madeiras de grande porte. Ali eu aprendi a fazer uma languarina, a fazer murões, a fazer muitas obras de grande porte que não era feita dentro da marcenaria, tinha que ser feito na obra. Por isso, a carpintaria ia até as obras. Porém, a marcenaria ficava dentro da marcenaria. Dificilmente se saía para fazer esse serviço. Quando a pessoa entendia dos dois, ia fazer diversos serviços. A minha homenagem é ao mestre Manuel Eusébio, porque foram muitos que passaram pela mão dele, aprenderam e hoje não estão entre nós. E eu trago comigo alguma de suas ferramentas e pessoas que nem viram esse tipo de ferramenta. Tem um vídeo que eu mostrei diversas ferramentas com suas utilidades. Hoje, muitas pessoas acham bonito marcenaria, carpintaria não, porque carpintaria não se faz mais em oficina. Apesar que tem muitas pessoas boas ainda fazendo esses trabalhos. E eu homenageio ao mestre Manuel Eusébio, uma por ser um mestre, honesto, sincero, falava a verdade, ensinava o que era certo e não enganava ninguém, como hoje tem muitas pessoas enganando, dizendo que vai fazer um móvel, mas faz com madeira de péssima qualidade. E nós não temos mais madeira de boa qualidade. A única madeira que nós temos de boa qualidade é de restauro. As igrejas, muitas delas, já não fazem a reforma de suas igrejas porque não tem quem faça. Foram embora muitos deles. Na cidade de Olinda, Manuel Eusébio, mestre Manuel Eusébio, era muito conhecido. Se chegasse na cidade e dissesse onde mora Manuel Eusébio, todo mundo dizia na Rua de São João 482. Era onde nós morávamos. E muito solicitado também. Tinha outros mestres, mas eu me refiro a Manuel Eusébio, porque foi dali que tudo começou. O carpinteiro, marceneiro, raiz. Por que raiz? Porque ele veio de baixo. E ali transformou em um profissional. Que na época não era profissional, era artífice. Pessoal, é muito bom nós aprendermos, porque quem aprende nunca esquece. Na parte de lustres, que era envernizamento, aprendi muito com ele. Hoje nós temos muitas tecnologias aí, é verniz pronto, é a cor pronta. Antigamente tinha que preparar. O verniz de antigamente você tinha que conhecer goma laque, asa de barata, biochene, pedra pume e diversos tipos de óleo, como óleo de rinço, para passar na boneca, para poder ela não enganchar. Mas antes tínhamos que fazer a boneca. E a boneca é um algodão que passamos em um pedaço de compensado áspero para entrelaçar os pelos do algodão. E ali nós usávamos um pouquinho de óleo de rinço na boneca, que é para ela deslizar melhor. Usava-se o biochene para tingir a madeira, ela ficar mais escura. O biochene era feito em banho-maria, assim como fazíamos a cola. Cola nós fazíamos. Nós comprava cola, uns tabletezinhos e fazia ela em banho-maria.
Época de inverno era a pior época para o marceneiro, para o carpinteiro que tivesse que colar alguma coisa, porque só endurecia no verão. Quando era inverno, a cola ficava escorrendo. Então, a asa de barata e a goma laque poderia ser misturada, mas tinha que saber se a goma dissolvia ou emboloava. E até hoje não tem mais, mas ainda tem goma laque, tinha goma laque que não dissolvia. Ficava aquelas bolinhas, não prestava. A pucumã. O que é pucumã? Pucumã, você pega um pedaço de compensado madeira e deixa acima do candeeiro a querosene. Bota aquela madeirinha ali e deixa. Com o tempo, a tirna do candeeiro vai criando uma cinza, uma tirna, chamada tirna. E ali preparava uma boneca, colocava no verniz e passava naquela pucumã para dar um verniz preto. Porém, tudo isso acabou. Às vezes as pessoas querem usar a mesma técnica de antigamente, eu faço. Porém, muitos não fazem. Chegou uma vez, para eu resolver um problema, queriam um verniz daqueles anos em um móveis, porque ele ia para uma exposição e tinha muitos críticos de móveis que diziam, não, esse verniz aqui é sintético. Na época não era essa. Aí vieram para que eu fizesse o verniz. Eu conhecendo da Goma Laque, Brasilac e muitas outras técnicas, como aplicar a pedra-pume, né? A pedra-pume nós raspávamos, ficava uma cinzazinha, pegava um pedaço de algodão, fazia uma boneca sem botar verniz, sem nada e passava até trampar os polos. É isso que nós usávamos. E depois passava uma lixa bem fina e era para amaciar um pouco. Bom, tudo isso passou. São as técnicas de antigamente. E betume. Betume, muitas pessoas dizem, é cola com pó de serra. Mas na época não era. Era diferente, tinha outras técnicas. Na época, a cola não era cola branca. Como é que você ia fazer betume? Aí nós trabalhávamos com cera de abelha e cera de carnaúba. Para fazer aqueles pequenos detalhezinhos. Quando era maior, fazíamos um enxerto com outra madeira e ali dava um acabamento e tingia e dava o verniz. Todas as técnicas que eu aprendi veio de Manuel Eusébio, o mestre Manuel Eusébio, hoje em memória. E eu presto assim uma homenagem a ele. Sei que ele não está mais entre nós para nos ouvir. Muitas técnicas, muitas máquinas, quando foi surgindo máquinas, que a serra de fita era de madeira, pancada de madeira, o torno não era de ferro, era de madeira, todo de madeira. Aí você pode dizer, mas não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade. Era uma espécie de um pedal. E se pisava naquele pedal, feito uma... Vou dar um exemplo melhor. Uma máquina de costura, não tem um pedal? Assim também tinha o torno. Não se torneava madeira que não fosse de lei. Hoje se torneia tudo. Hoje você torneia até eucalipto, maçaranduba. Você torneia também madeiras moles, como pinho, pinos. Antigamente não se fazia isso. Os meus agradecimentos ao meu querido avô, mestre Manuel Eusébio de Abreu, muito conhecido na cidade de Olinda,
e que muitas pessoas que passaram por ele não se encontram mais entre nós, nem tem mais carpinteiro e marceneiro daquela época. Eu estou vivo, graças a Deus, estou por aqui. Como que fosse os últimos dos moicanos. O mestre Arruda e toda a família também, muito conhecida, já foram. Estou por aqui, graças a Deus, agradecendo ao mestre Manuel Eusébio